E aqui no estúdio a gente recebe agora a juíza da 64ª Zona Eleitoral de João Pessoa, Maria de Fátima Lúcia Ramalho. E lá naquela zona eleitoral está com a responsabilidade do registro das candidaturas que foram homologadas em convenção. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores do Sistema Correio de Comunicação e aos que também nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. A gente já começa com uma diferença, né? Porque se a gente falar de zonas eleitorais, acho que João Pessoa, Campina Grande é que tem mais de uma zona eleitoral, né? Os municípios menores concentram tudo num juízo só, não é isso? É verdade. A João Pessoa tem 5 zonas eleitorais e o trabalho é dividido exatamente entre essas 5 zonas. A 64, ela é responsável pelo registro de candidaturas, que deve começar, os pedidos começam agora a partir do dia 5 de agosto e vão até o dia 15. Dia 15. Por exemplo, a temporada de convenções aqui em João Pessoa, na capital, começa para valer amanhã. Esse final de semana já tem algumas convenções marcadas. Mas esse prazo de registro não começa na segunda, só começa na outra, após o encerramento de todas as convenções, é isso? Na verdade, o partido que faz a convenção primeiro, feita a convenção, ele pode pedir o registro. Já pode pedir o registro. E esse prazo começou no dia 20 agora de julho. Ocorre que os partidos geralmente fazem as convenções mais para o final do prazo e começam a fazer os pedidos a partir do dia 5. Isso é só um ato protocolar, né? O registro da candidatura é um ato protocolar. É o ato que vai permitir exatamente que ele seja candidato, né? Ele pede o registro, como a Justiça Eleitoral em todo o país preside o pleito, então ele pede ao juiz eleitoral o seu registro de candidaturas, uma vez autorizado, ele está apto a concorrer. O de prefeito para prefeito e vice-prefeito e os vereadores que agora essa nossa eleição será exatamente uma eleição mais regional, municipal, assim podemos dizer, né? É verdade. Aí o papel da 64ª Zona é receber essa documentação, verificar se corresponde ao que foi solicitado de documentação, de tudo, de ata de convenção, de registro, de tudo, mas tem que ser, caso haja pedidos de impugnação, ela tem que ser provocada ou por outro partido, ou por um cidadão comum, ou pelo Ministério Público Eleitoral, não é isso? Exatamente. A 64 Zona, a 64ª Zona Eleitoral, ela é responsável por todos os pedidos de registro. Uma vez recebidos através do Candex, que é o nosso sistema da Justiça Eleitoral, que é exatamente para esse fim, o pedido de registro, nós vamos observar toda a documentação e vamos diferir o registro se tudo estiver em ordem. Se houver alguma irregularidade sanável, uma falta de um documento que pode ser sanado, a gente concede um prazo e aí o candidato apresenta aquele documento. Quando há impugnações, aí sim, ele sai desse sistema e ele passa exatamente a cumprir prazos de um processo normal de impugnação com o Ministério Público, se não é ele que faz o pedido, se é outro partido, mas o Ministério Público também funciona, e aí, no prazo, nós vamos dar a decisão. E as partes podem recorrer para o TRE e depois para o TSE. Doutora, a senhora já pode imaginar que eu acompanhei já algumas eleições anteriores, algumas disputas aqui no estado. E me lembro de uma época, quando eu trabalhava no jornal, na editoria política, que as assessorias dos candidatos mandavam fotos, textos com os candidatos, uma comitiva toda dentro de uma zona eleitoral para registrar aquele momento de entrega da documentação oficializada pelas convenções partidárias. Isso é coisa do passado? É coisa do passado. Isso aí era o sistema analógico, né? Hoje é tudo digital. Então, os partidos políticos, eles recebem uma chave para ter acesso a esse sistema e protocolar seus pedidos de registro. Eles também indicam à Justiça Eleitoral um representante daquele partido. E é com essa pessoa exatamente que a Justiça Eleitoral faz contato durante todo o período. Então, não há mais, eu digo que a Justiça Eleitoral não tem mais papel. É tudo pelo processo judicial eletrônico, ou SEI, que é
um processo interno nosso de comunicação e não há mais exatamente aqueles livros ata. Até o livro ata também ele é feito no sistema. Digitalmente, né? Digitalmente, Já tem a assinatura assinaturas digital, digitais, né? exatamente. E tem o judiciário Tudo. também, todo o processo eletrônico, o judiciário, né? Também o nosso, PJE. na Justiça Comum, aqui no nosso processo eletrônico hoje, não há mais processos físicos, né? Os que existiam foram digitalizados. E na Justiça Eleitoral também não. No caso do magistrado, da magistrada, nesse período eleitoral, eles também concentram as ações da Justiça Comum ou não? Sim, é cumulativa, né? Eu costumo dizer que nós somos emprestados à Justiça Eleitoral. Mas dobra o serviço, né? Dobra o serviço. Trabalhamos no período da manhã no fórum, eu sou titular da 5ª Vara de Família, aqui da capital, e à tarde no Fórum Eleitoral, ali em Tambiá, na 64 Zona. É verdade. É dobrado o trabalho. É bem verdade, quando é mais próximo ao período eleitoral, a gente dedica mais tempo à Justiça Eleitoral, mas não fica afastado da Justiça Comum. Fica aquele microperíodo, né? É, o microperíodo, porque a gente tem que fiscalizar as sessões, tem que verificar se todos foram convocados, se está tudo em ordem, porque a 64, passada agora o período de convenções e o período de registro, nós somos responsáveis pela diplomação dos eleitos, Sim. que já está marcada para o dia 16 de dezembro. De dezembro, isso. Agora, isso independe de pedidos de impugnação, feito, ou seja, pelo Ministério Público, pelos opositores, ou está lá marcada a diplomação, se não tiver sentença transitada em julgado, ou seja, no TSE, até às vezes no STF, se mantém a diplomação desses candidatos? O andamento do processo de quem é impugnado é que vai dizer se ele vai recorrer ao TRE. Na zona eleitoral, no primeiro grau, nós temos que julgar tudo até 31 dias antes das eleições. Mas aí, quem não se sentir confortável vai fazer um recurso ao TRE e depois ao TSE. O prazo para a diplomação independe de tudo isso. Vai depender, obviamente, da regularidade dele chegar nessa data e poder ser diplomado. Doutora, 16 de dezembro, então, aí já a diplomação é o último ato da Justiça Eleitoral, é assim? É o último ato. Nós temos até o dia 19 de dezembro para fazer. Mas eu costumo fazer, sempre que presido eleições, fazer 3 dias antes. Por quê? Porque no dia 19 é o último dia da Justiça do Trabalho normal e entra no recesso. E aí, como da diplomação há 3 dias de prazo para as impugnações ao diploma, eu já deixo esse prazo exatamente dentro do trabalho normal. Depois do dia 19 de dezembro, toda a Justiça, de um modo geral, funciona através de plantão. A título de curiosidade, quantas eleições a senhora trabalhou já como juíza? Bem, eu até perdi a conta, né? Porque eu fui juiz eleitoral em Uiraúna 2 vezes. Em Cajazeiras eu passei 7 anos, praticamente presidi todas as eleições, tanto de prefeito como as eleições gerais. Sim. Em Santa Rita, quando eu cheguei em 2002, fui juiz eleitoral e agora em João Pessoa pela primeira vez. Ok. Vamos fazer uma pausa no Correio Debate e na volta a gente continua essa entrevista com a juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho, que é a titular da 64ª Zona Eleitoral aqui em João Pessoa. A gente volta aí em seguida.